Hallo, hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Hoje nós vamos falar sobre o genitivo. Não vamos falar tudo sobre o genitivo, não. Nós vamos falar sobre o genitivo S, que é uma peculiaridade aí do caso genitivo. Lud, mas o que é genitivo? Eu preciso saber tudo de genitivo, não tô sabendo nem o que você está falando. Não se preocupe, eu vou te ensinar sem muita teoria um uso muito legal da letrinha S. Quando a gente tem um nome próprio, tipo Ludmila, Francisca, Lara, Fabiano, Fabiana, quando a gente tem um nome próprio, tá? Se eu colocar um S junto a esse nome próprio, eu crio uma estrutura interessante em alemão. Por exemplo, vamos dizer que o nome da pessoa é Franziska, terminando em A, né? Aí eu vou colocar um S, vai ficar Franziskas, com S depois. Isso vai significar a mesma coisa de von Francisca, ou seja, da Francisca. Então, olha só que interessante. Se eu pego o nome próprio e coloco o S junto dele, aquilo vira da fulana ou do fulano. Por exemplo, Lara, né? Lara é a Lara. Se eu coloco Laras com S, vira da Lara, von Lara, né? O von é a preposição aí que também significa de. Aí você pode me perguntar, Lud, qual a diferença entre Franciscas e von Francisca? Porque Francisca significa da Francisca, eu acabei de explicar, com S no final. E von Francisca, o von significa de, e Francisca também, Francisca. Então, Franciscas e von Francisca significa simplesmente da Francisca. E aí você pergunta, qual que é a diferença? Tem diferença? Não, não tem, tá? Nesse caso, você pode escrever na frase tanto Franciscas quanto von Francisca. Tanto Lara quanto... tanto Laras quanto von Lara. E vale também para moços, né? Para homens. Por exemplo, Fabian, né? Eu posso dizer Fabians, com S no final e vira do Fabian. Ou Lian, né? Eu posso dizer Lians e vira do Lian. Tá? Bem simples mesmo, olha que legal, é uma estratégia bem simples aí, pegou o nome próprio, né, colocou S e deu da pessoa. Por exemplo, se eu quiser falar a casa da Francisca, eu posso dizer Franciscas Haus, Franciscas Haus. Aí uma coisa interessante é que você percebe que esse genitivo, né, que esse nome próprio com esse S, ele vem antes do substantivo, normalmente, do substantivo a que ele se refere, né, então Franciscas Haus é a casa da Francisca. Percebeu? Francisca está antes de house, mas significa a casa da Francisca. Eu sei porque tem esse S aí de todo tamanho na Francisca, né? Ah, Lud, eu poderia dizer das Haus von Francisca, a casa da Francisca, né? Do jeitinho que normalmente a gente aprende lá nas primeiras aulas, né? Das Haus von Francisca, a casa da Francisca, poderia, não tem problema nenhum. São sinônimos, Franciscas Haus ou das Haus von Francisca. Ou, por exemplo, Laras Hund, o cachorro da Lara. Hund significa cachorro, Laras é da Lara, então Laras Hund, o cachorro da Lara. Eu poderia dizer também der Hund von Lara. Claro, poderia, não tem problema nenhum. Ou Fabians Tisch significa a mesa do Fabian, né? Ou eu poderia também der Tisch von Fabian. Der Tisch von Fabian. Significa a mesma coisa, a mesa do Fabian. Ou o pai do Lian, como é que eu posso falar? Eu posso falar Lians Vater, ou der Vater von Lian. Mesmíssima coisa, sacou? Então é uma outra estratégia aí para você falar quando a coisa pertence a alguém e tal, você vai dizer o nome próprio mais o S. Só tem um detalhezinho. Você precisa, se você fala inglês, deu vontade de colocar apóstrofo S, né? Porque em inglês a gente tem essa mesma função, só que com apóstrofo S, né? Apóstrofo S. Em alemão, tá? Não tem esse apóstrofo não, é só o S mesmo junto com o nome próprio. Então, alemão é o nome próprio, o S, e depois o substantivo. Franciscas Haus, a casa da Francisca. Mas tem uma questão só. Quando o nome terminar em dois S's, SZ, X, Z ou o próprio S, né? Ou seja, quando ele terminar com qualquer letrinha que tem som de S, porque olha, os dois S tem som de S, o S7 tem som de S. O X também, né? Porque eu falo, por exemplo, Max, o final é um S, né? Max é um S. E o Z também, né? Quando eu falo, por exemplo, Franz, o final é um S.
Então, todas essas letrinhas que tem como som final um som de S, que são essas, S, dois S, SZ, X e Z, eu não vou poder colocar um outro S, não dá para colocar um outro S, preciso colocar um apóstrofo. Então, esse apóstrofo, ele serve só quando o nome já original tem um S. Por exemplo, Klaus Haus, a casa do Klaus, ou Franz Zimmer, o quarto do Franz, ou Max Arbeit, o trabalho do Max. Inclusive, nesse caso, é comum a gente dar preferência para o phone, tá? Porque assim fica mais claro mesmo, né? Mesmo na fala, né? E aí você falaria, por exemplo, das Haus von Klaus, das Zimmer von Franz, die Arbeit von Max, né? Então, no caso aí dos nomes que terminam com esses letrinhas que tem som de S, você vai usar o apóstrofo na hora de escrever e na hora de falar, mais comum, usar o phone, tá? Uma outra questão aí interessante é que essa regra aí do Szinho, ele não serve só para nomes próprios, ele serve também para países, tá? Então, com os países vai funcionar da mesma forma. Você vai dizer, por exemplo, Brasiliens Situation, a situação do Brasil. Brasiliens Situation, né? Que o S, Brasiliens é Brasil, eu coloco o S, vira Brasiliens, vira do Brasil. Situação, a situação do Brasil. Entretanto, é muito legal, uma diferença aí para você ficar atento, é que normalmente, mas não é obrigatório, posso colocar, não é obrigatório, vou explicar. Normalmente, o nome do país vem depois do substantivo, porque a gente viu ali Lians Vater, Fabians Tisch, né? Esse genitivo, essa palavrinha com S, veio antes. Com os países, é muito comum falar, por exemplo, die Situation Brasiliens, die Regierung Deutschlands. Então, a situação do Brasil, o governo da Alemanha. Então, é muito comum que o nome do país venha depois do substantivo. Ao contrário dos nomes próprios, em que ele vem antes do substantivo. Normalmente, mas, de novo, essa posição, ela é, sim, mutável, de vir antes ou vir depois. Por exemplo, no caso, um exemplo, né? Se eu quiser dizer Bordeaux Zentrum, né? Bordeaux é uma palavra que termina já em X, então por isso, né? Uma cidade, então por isso eu coloquei o apóstrofo. E aí, mas mesmo assim, ele tá no início, né? Ali antes do Zentrum, para dar um exemplo aí para vocês de uma cidade ou um país antes. Então, normalmente, né? Os nomes próprios vêm antes, os nomes dos países vêm depois, mas isso é intercambiável, não é uma regra 100% fixa, não, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa novidade aí, um negócio diferente, né? Uma curiosidade aí da língua alemã que muita gente não conhece. Das ist alles für heute. Tschüss!